Sabia que no mundo as alergias estão entre as 5 doenças crônicas mais comuns? Eu me surpreendi com esse dado. E no Brasil, a rinite e a asma são as principais, as mais prevalentes. Mas os tipos são vários. E é sobre essa situação que a gente vai conversar agora com a imunologista e alergista Ana Laura Franzão. Ana, mais uma vez, obrigada por ter vindo, Eu que agradeço. E para falar de um tema tão importante, né? Vamos começar dizendo o que é alergia? Que reação é essa? Alergia é uma resposta anormal do meu sistema imunológico a alguma substância inofensiva que normalmente não faria mal para a pessoa normal, mas acaba que eu tenho um desvio dessa resposta do sistema imunológico e eu acabo agredindo essa substância. E os sintomas podem variar desde sintomas de pele, quanto sintomas respiratórios, diarreia, vômito, existem vários sintomas possíveis. E a alergia, ela costuma aparecer ao longo da vida ou é característica de uma faixa etária, de uma fase da vida? A maioria das alergias vão se iniciar na infância mesmo, mas existem os quadros que podem se iniciar na fase adulta. Em qualquer momento da vida eu posso desenvolver uma alergia. Vamos falar de alguns tipos que a gente tem. Eu separei os mais comuns junto aqui com a Ana Laura para que vocês entendam. Então a gente tem ali, olha, as respiratórias que entram asma, rinite. Isso, a famosa bronquite, né, que é a asma. A asma é a bronquite crônica. E aí muita gente acaba que confunde, fala, mas eu tenho bronquite, mas não tenho asma. A asma é um tipo de bronquite, né? Dentro das respiratórias a gente também tem a sinusite crônica, rinite, então essas são as alergias respiratórias. E os sintomas são espirros contínuos, aquela dorzinha de cabeça? A coriza, o desconforto no nariz, a coceira no nariz, sensação de nariz entupido, eu posso ter ronco noturno também, aquela sensação de peso na face, pensando na sinusite crônica, né? A gente pode ter o acometimento dos olhos, a conjuntivite alérgica, a vermelhidão nos olhos, coceira, lacrimejamento. E no caso da asma, a bronquite, tosse. Então, o principal sintoma da asma é tosse. Muita gente acha que não, eu não tenho asma porque eu não tenho falta de ar. Falta de ar não é um sintoma obrigatório da asma. O principal sintoma é a tosse. É a tosse. É. E aí isso tudo é desencadeado, por exemplo, por ácaros ou alergia a ácaros já é outro caminho também? Não? Não, quando nós falamos em alergias respiratórias, eu posso ter várias substâncias que vão desencadear esse quadro, mas o principal é o ácaro mesmo, que é a poeira domiciliar, né? Aquele pozinho que junta quando a gente vai varrer a casa, que junta nos móveis, na cortina, no tapete. Mas além dos ácaros, a gente pode ter pelo de animais, fungos, pólen de grama e até barata. As fezes da barata têm uma proteína que podem se disseminar pelo ar e causar alergia. Nossa, tem gente que tem alergia a barata. Aí tem que fazer uma caça às baratas, né? Exatamente. Aqui, picada de insetos. Tem gente que abelha e outros tipos de inseto assim. E pode até, por exemplo, ter aquela questão de inchar a boca, o olho, fechar a garganta. Em alguns casos acontece? Isso, com certeza. A alergia à picada de insetos, nós temos 3 insetos que são a classe chamada Hymenoptera, que são quem realmente causam alergia verdadeira. Então, abelha, marimbondo e formiga, que são as reações alérgicas verdadeiras que nós temos. E aí, quando nós estamos falando em reação alérgica, eu vou ter urticária, que são aquelas manchas avermelhadas na pele, posso ter um inchaço, do nada eu incho a pálpebra, o lábio, posso ter sintoma respiratório associado, então crise de tosse, fechar a glote, né? E pode evoluir até para um quadro grave com uma parada cardíaca, no caso da reação anafilática, né? Que é o chamado choque anafilático, que se complica com uma parada cardíaca. E de repente vem essa alergia e as pessoas às vezes nem sabem que tem. Por isso é importante prestar atenção nesses sintomas para já procurar ajuda imediata, né? Exatamente. No caso de uma reação anafilática na picada de inseto, né, que são as reações mais graves que nós temos, eu preciso procurar o quanto antes a ajuda, porque tempo é vida no caso de uma reação anafilática. Quanto mais passa o tempo, mais grave isso pode ficando e menor a resposta ao tratamento, que seria a adrenalina, o tratamento que realmente salva a vida em uma reação grave anafilática. Ela é aplicada, né? Isso, aplicada intramuscular, na coxa. Na coxa.
Tanto que o paciente que já é sabidamente alérgico, nós prescrevemos a caneta autoinjetora de adrenalina, que ele vai portar consigo sempre onde ele for, porque é imprevisível, né? Outro dia eu atendi um paciente que estava na lavanderia aqui em Uberlândia, foi numa lavanderia. Imagina, você não vai achar que vai ter uma abelha numa lavanderia. Ele não sabia que ele era alérgico, foi picado por abelha, foi gravíssimo o quadro dele, quase morreu, chegou a ir para UTI, ficou em coma. Então, assim, é muito sério. Então, quem é sabidamente alérgico tem que portar realmente a caneta de adrenalina. Esse é o alerta, né, da doutora Ana Laura Franzão, que está conosco aqui hoje. Deixa eu fazer uma pausa nas minhas perguntas, porque a turma está participando, como o Diego, lá do bairro Mansur. Diego, um abraço para você. De uns 3 meses para cá, sempre que vai na casa da mãe dele, começa a espirrar e a coçar muito o nariz. Ele acha que pode ser alergia dos cachorrinhos que a mãe dele tem. Existe algum medicamento, né? Ele toma loratadina, é isso? Mas não tem resolvido muito. Na verdade, pode sim. Ele pode ter desenvolvido uma alergia ao pelo, à proteína do pelo do cachorro. E aí, o principal sintoma de alergia a pelo de animal é realmente a rinite. Então, coceira no nariz, espirro, sensação de nariz entupido, coriza. Eu posso, inclusive, ter até um leve inchaço de pálpebra, de lábio. E o tratamento nesses casos, eu preciso fazer o tratamento da rinite, né? Então, com algum spray nasal. Primeiro é importante avaliar, ver se realmente é alérgico. E o antialérgico pode ajudar. Então, eu posso até tomar o antialérgico, se eu sei que eu já sou alérgico, eu posso até tomar o antialérgico antes da exposição àquela proteína alergênica. E a loratadina é uma opção de antialérgico segura que pode ser utilizada. Então tem como... vou visitar minha mãe, tem cachorrinho. Exato. Então eu já tomo medicamento porque aí eu não vou ter essas crises. Exatamente. Para prevenir os sintomas. Para prevenir os sintomas, né? Se é um contato esporádico, isso costuma resolver sim. Eu tenho um caso aqui, mas eu vou trazer já, no intervalo eu vou conversar com a doutora Ana Laura, porque é um caso extenso de uma criança que está com várias manchas no corpo. É claro que a gente não vai colocar a imagem dessa criança, mas eu vou mostrar para a doutora Ana Laura já, mas eu quero voltar ao nosso quadro, né, com alguns tipos de alergia. Perfume. Perfume, muita gente confunde, acha que quando sente cheiro de perfume e espirra é um tipo de alergia, mas na verdade a alergia verdadeira a perfume se manifesta como dermatite de contato. Então é aquela pessoa que passa o perfume e começa a ter lesões no pescoço, lesões onde realmente teve o contato, né? Agora, a questão de espirrar com perfume, o nariz ficar entupido, atacar sinusite, isso está muito mais associado a uma rinite e a gente tem receptor de cheiro no nosso sistema respiratório. E o perfume, a fragrância, ela é irritativa para essa mucosa e pode desencadear uma crise de rinite, que não necessariamente é uma alergia verdadeira. A partir do momento que eu trato a rinite, eu passo a tolerar o cheiro. O cheiro do perfume, né? A gente falou de animais e a medicamentos. Por exemplo, eu vou trazer o meu caso. Eu sou alérgica à penicilina. Por que alguns organismos têm alergia a certos tipos de medicamento e como é que a gente descobre, identifica? Então, muita gente também tem muita dúvida com relação a isso e chega lá no consultório às vezes querendo fazer um teste alérgico a todos os medicamentos para saber o que pode e o que não pode. É impossível prever alergia. Então, como é feito o diagnóstico de alergia? A partir do momento que eu tive uma reação, aí sim nós vamos investigar. Então, não existe um teste alérgico a tudo para eu descobrir tudo que eu sou alérgico ou que eu posso eventualmente ser alérgico. E isso vai depender muito do meu sistema imunológico, vai depender muito do momento que eu estava. Se eu estava em vigência de uma infecção, por exemplo, vários vírus, eles podem aumentar o risco de uma reação, que não necessariamente é uma reação alérgica àquela medicação. Isso acontece muito com as penicilinas. A pessoa às vezes acha que teve uma reação ali, mas na verdade foi em vigência de um quadro infeccioso, às vezes foi até uma urticária infecciosa que ela teve, mas estava tomando a medicação. E aí eu tenho algum sintoma e acabo achando que sou alérgica e fico o resto da vida sem tomar. Mas na verdade, no caso das penicilinas, quando nós vamos investigar realmente, acaba que só se confirma mais ou menos 10%. Os outros 90% não eram alergia verdadeira. Entendi. Então, por exemplo, eu posso fazer uma investigação para saber realmente se eu sou ou não. Exatamente, mas nunca tomar sem ter certeza. Sem ter certeza, será que eu não sou alérgico? Então eu vou tomar. Não, precisa fazer essa investigação para ter essa certeza. Exatamente. Né? Vou fazer uma pausa com a doutora Ana Laura Franzão, ela que é imunologista, alergista, aceitou o nosso convite. Vou trazer o seu caso já aqui para ela. Ela vai tomar uma água, porque tá um calorão. Muito. E até quero saber, esse calorão pode desenvolver algum tipo de alergia?
não desenvolver, mas piorar vários tipos de alergia. Um exemplo é a dermatite atópica. A gente pode falar daqui a pouquinho o que Com fazer? certeza. Então tá bom. Já volto com a doutora Ana Laura. Agora a gente está conversando hoje sobre alergia. E agora a gente vai entrar na alergia considerada alimentar. Por que algumas pessoas são alérgicas a algum tipo de alimento, né? A Tatiana Ribeiro está com a Amanda Lemos, que é nutricionista. Eu imagino que receba muitos casos também assim, né, Tati? Leve meu boa tarde, Amanda, viu? Exatamente, Mônica. Eu estou aqui com a nutricionista Amanda Lemos e ela vai aqui nos ajudar, né, nessa missão de falar um pouquinho sobre alergia alimentar. A gente tem, boa tarde, Amanda. A gente tem aí, né, muitas vezes alergia e intolerância. Qual a diferença entre esses dois? Bom, a alergia ela é uma resposta imediata, ela é uma resposta exacerbada do nosso sistema imunológico. Quanto à intolerância, não. A intolerância ela pode aparecer mais a longo prazo, a pessoa que é intolerante ela pode ter ali sintomas mais gastrointestinais, apesar que pode surgir outros, mas é diferente. A alergia é algo imediato, é aquela... tem que acudir rápido, dependendo do grau de alergia, pode se tornar algo mais grave também. E vamos aqui, né, por exemplo, para os pais, né, as mamães, os papais que estão nos assistindo, dar algumas dicas. Por exemplo, a gente sabe que é muito comum, pelo menos a gente ouve, né, falar muito sobre alergia ao leite e alergia à proteína do leite também. Quais seriam assim, os alimentos, né, porque a gente poderia, no caso dos pais e das mães que estão passando por esse momento, trocar para que os filhos não tivessem aí esse incômodo, né? Olha, tá. É muito comum a criança, pelo sistema imunológico não estar ainda totalmente preparado, né, ter essas alergias que, em geral, elas passam. Mas enquanto aí tem essa alergia, é importante evitar esses alimentos. Tem uma diferença da alergia da proteína com a alergia ao leite. A da proteína do leite é uma alergia que a gente chama de APLV, é um pouquinho mais séria. Então, hoje, a nossa sorte é que a indústria tem várias opções. Antigamente, a gente estava até conversando, era só o leite de soja, né, que era muito mais caro. E hoje em dia, a gente já tem algumas outras opções no mercado. O que é importante? É seguir tanto a orientação do nutricionista, do pediatra, e sempre ler o rótulo, gente. Sempre leia ali o que tem daquele alimento, mesmo que não seja ali uma alergia ao leite, a alergia à lactose, precisa ler o rótulo porque tem que estar escrito ali se aquele alimento tem aquele alimento que a pessoa não pode consumir. Você falou do rótulo e eu me lembrei, por exemplo, a alergia a glúten, né? Que muitas pessoas, e hoje não só crianças e adultos também, têm aí alergia ao glúten. E você falou do rótulo e a gente às vezes não observa isso, porque muitos pães integrais também têm farinha branca e aí contendo glúten, não é isso? Tudo que tem o trigo vai ter o glúten. Então, se a pessoa tem alergia ao trigo, alergia ao glúten, o mínimo que seja, ela pode ter uma reação alérgica. Então, a pessoa que tem uma alergia específica, além de ter que observar o rótulo, precisa ter esse cuidado até na alimentação no dia a dia. Então, em casa, na manipulação de alimentos para não ter contaminação cruzada, indo comer fora no restaurante, tem que ter esse cuidado também, porque qualquer traço do glúten, traço do trigo pode ter uma reação alérgica. Outro alimento que está sendo muito usado, inclusive, né, quando na introdução alimentar das crianças é o ovo, né? O ovo, assim, e algumas crianças têm alergia também. E como fazer, como descobrir, como fazer para substituir essa proteína? Olha, sempre tem que ficar atento aos sinais. Então, existe ali um período onde a criança, na introdução alimentar, ela tem uma janela imunológica, onde é bom a gente introduzir certos alimentos para evitar que surja futuramente essas alergias, que é dos 6 aos 9 meses. Mas precisa ter atenção. Como o ovo ele é uma proteína, a gente pode facilmente substituir pela carne, mas tem que ter atenção a qualquer sinal. Então, sempre quando for ali na introdução alimentar, introduzir um alimento novo, evita introduzir no momento que está algum local longe, que não tenha suporte de hospital, ou à noite, sempre ficar atento a algum sinal de reação alérgica. Essa dica é boa, né? Tá sempre preparado, porque se algo acontecer... Porque como a doutora até falou na entrevista lá no estúdio com a Mônica, tem algumas alergias que elas não são previsíveis, né?
Tem gente que até tem alergia, surge uma alergia depois de anos consumindo o mesmo alimento. Já atendi aqui casos de paciente que depois de anos comendo camarão foi provar e passou mal. Então tem que ter toda a atenção, não pode ali descuidar, porque pode ser que em algum momento da vida venha aparecer certa alergia. Muito obrigada, Amanda, viu? Sucesso aí para você. Mônica, voltamos ao estúdio com você. Muito obrigada pela prosa, agradeço a Amanda mais uma vez e eu retomo a nossa conversa com a doutora Ana Laura Franzão, que é alergista e também imunologista. Antes de falar sobre a questão, a gente está no calorão, algumas alergias podem piorar, o que podemos fazer? Deixa eu trazer uma querida nossa aqui que está preocupadíssima, até mostrei a foto da criança para a doutora Ana Laura, porque é o seguinte, a criança está com manchas no corpo, manchas significativas, meio vermelhas, elas estão espalhando e ela quer saber, pode ter sido causado por algum alimento que ele comeu ou a mãe comeu, ou pode ter sido pelo ambiente em casa. Ela está muito preocupada. Então, vendo a foto, nós temos uma lesão que parece muito uma urticária. A urticária é aquelas manchas avermelhadas, que parece que faz até um caminhozinho, o centro é um pouco mais claro, as bordas mais avermelhadas. A maioria coça, né? E aí todo mundo na hora que vê uma urticária fala, nossa, que alergia que é essa, que eu comi, que eu encostei, que eu tô com essa reação alérgica. A urticária da alergia, especialmente da alergia alimentar, como que ela se manifesta? Então, vamos supor que é uma criança que tem alergia a glúten, né? Então, o que seria a história? Olha, na hora que ele comeu o glúten, alguma coisa que tinha glúten, imediatamente após ele empolou. Então, a urticária da alergia alimentar, que realmente é o principal sintoma da alergia alimentar, ela vai aparecer imediatamente após eu consumir o alimento. Não é eu consumi ontem e apareceu hoje, ou acordou de manhã dessa forma, não comeu nada na madrugada. Então, a urticária da alergia alimentar é imediata. Agora, uma outra causa de urticária que é muito importante, principalmente nas crianças, é a urticária secundária, é um quadro infeccioso. Então, provavelmente a criança teve ali um quadro de gripe, um resfriado, uma diarreia, e aí teve uma reação imunológica que se caracteriza como urticária. E essa urticária pode durar de dias até algumas semanas, e não é nada grave, tá? Mas é importante avaliar, fazer o tratamento, mas por essa foto parece sim uma urticária. E parece que está há bastante tempo, por isso a preocupação. E precisa passar alguma coisa ou não, Ana? De jeito nenhum? Tratamento de urticária não é tópico, não é com medicação tópica, pomada, geralmente é via oral, tá? E aí geralmente a gente faz antialérgico, mas é importante avaliar mesmo o caso para ver se é uma urticária, mas pela foto tá aparecendo. Mas se vem aparecendo há vários dias, uma coisa que angustia muito a família, fala, nossa, eu tô tendo urticária todos os dias, não só em criança, isso também pode acontecer em adulto. Será que vai fechar a glote? Se tem acontecido há muito tempo, provavelmente não tem esse risco, provavelmente não é um quadro verdadeiramente alérgico, tá? A gente tem inclusive um quadro chamado urticária crônica espontânea, que eu falo muito sobre ele no Instagram, que realmente fica aparecendo urticária dessa forma, praticamente todos os dias a pessoa empola, eventualmente pode até inchar, do nada, é espontâneo, e não tem relação com alergia. É um quadro realmente imunológico. Por falar em questão imunológica, né? Para se ter imunidade, é preciso estar em contato, assim, né? Por exemplo, eu fui uma criança que eu brinquei na terra, né? Mexia com bicho, essas coisas todas. Hoje em dia, isso é muito raro. E por isso os casos de alergia aumentando ou não tem nada a ver? Sim, nós estamos vendo um aumento crescente, né? Cada vez mais de alergia. E isso tem muita relação com essa questão do ambiente, com essa questão que nós estamos... Tem até uma teoria, chama-se teoria da higiene, que nós não estamos tendo, as crianças não estão tendo contato com a natureza, com animais, está tudo muito, muito limpo. Não que a higiene não seja importante, mas a gente até fala da vitamina S, de sujeira. A criança tem que sujar o pezinho, brincar na terra, ir para o parquinho. Hoje em dia é muito videogame, é muito... Tudo muito fechado, né? E o sistema imunológico, ele aprende com a exposição. Então, quanto mais exposto à variedade de micro-organismos mesmo, que esse sistema imunológico for, menor o risco de eu ter uma desregulação imune para alergias. Muitas pessoas participando com a gente. Deixa eu trazer a Cristina do bairro Aparecida. Ela percebeu que o nariz da mãe dela está escorrendo bastante, já tem um mês. Pode ser alergia? E aí tem uma outra amiga nossa aqui que diz que do nada sente como se tivesse um bichinho andando no nariz, aquela coceirinha. O que pode ser nesses dois casos? É uma alergia ou não? Olha, no caso de alergia respiratória, então vamos supor, isso pode ser uma rinite, né? Nos dois casos aí, essa coceirinha, o bichinho andando, a coriza, isso pode ser uma rinite.
E o que muita gente não sabe é que nem toda rinite é alérgica. Quando se trata de rinite verdadeiramente alérgica, a maioria dos casos vai se iniciar na infância. Quando se inicia na fase adulta, grande parte não é alérgico. É uma rinite, é uma inflamação da mucosa respiratória, mas não tem relação com alergia. A alergia não é um gatilho. E um gatilho possível é mudança de temperatura, ar-condicionado. Tem muita gente que fala, quando eu vou para ar-condicionado entope o nariz, eu fico com coriza. Cheiro forte, aquilo que a gente conversou de perfume mais cedo, que é irritativo. Fumaça de cigarro, poluição, tudo isso pode ser gatilho. Mas sim, pode ser uma rinite. E aí há tratamento? O que a gente tem de novo hoje? Sim, o tratamento das rinites não alérgicas, ele não vai adiantar eu tomar antialérgico. Então, muitas dessas pessoas falam, mas eu tomo antialérgico e não melhora, porque realmente não é uma alergia, né? E aí o tratamento é realmente com medicação tópica nasal. É importante avaliar se tem uma sinusite associada, que grande parte desses quadros que se iniciam na fase adulta tem uma sinusite crônica associada, então eu preciso tratar essa sinusite crônica e avaliar os gatilhos. E a prevenção também que é possível, né, com esse acompanhamento. Sim. Né? Deixa eu trazer aqui, tem uma pergunta interessante, né? Por que tem aumentado tanto o número de pessoas alérgicas a tudo? E é isso que a gente conversou, a questão da teoria da higiene. A gente está vivendo cada vez mais no ambiente urbano, cada vez menos estímulos de micro-organismos diversos, de natureza. A questão da desbiose intestinal, a nossa flora intestinal tem um papel muito importante na regulação imunológica. Cada vez mais a gente come ultraprocessados, alimentos, né, com baixa qualidade, e isso acaba que desregula o meu sistema imunológico e desvia a resposta imunológica para alergia. Então, assim, deixa a criançada brincar ali no parquinho, na areia tirar do clube, um pouco na de fazenda, videogame, no quintal, né? Exato. Deixa eu trazer a Kênia, que está acompanhando a gente lá do YouTube, a Kênia Duarte. Oi, Kênia. Ela falou que descobriu agora, aos 45 anos, que ela tem alergia a alimentos industrializados. Por algum componente ali deve ser, né? Então, quando nós estamos falando de alergia alimentar na fase adulta, é muito importante nós diferenciarmos, porque a pessoa que acha que tem alergia a tudo, então eu recebo muita gente que fala, eu tenho alergia a glúten, a lactose, a corante, a conservante, a um monte de coisa ao mesmo tempo. Sempre que a pessoa acha que tem alergia a muitos alimentos ao mesmo tempo, é importante investigar, porque às vezes o problema não é o alimento, às vezes é algum problema intestinal. Então eu posso ter uma síndrome do intestino irritável, que os alimentos ultraprocessados, eles são gatilhos para uma piora dos sintomas. Eu posso ter uma desbiose intestinal. Então é muito importante a gente avaliar, será que é reação alérgica verdadeiramente, que na maioria dos casos não é, ou será que é algum problema de trato gastrointestinal? Olha como o nosso organismo, ele é perfeito e vai dando sinais, né? Exatamente. Ele é muito sábio, né? Só para a gente fechar a questão da medicação, a Lélia do Santa Mônica disse que o ano passado quase morreu, ficou internada 9 dias e foram 3 medicamentos, 2 anti-inflamatórios e aquele que eu comentei com você. Ela não sabe o que causou. É bom investigar? Com certeza. Os anti-inflamatórios são a classe de medicação que mais causam, mais estão associadas à reação adversa, não necessariamente reação alérgica, mas sim reações adversas. Só que as reações a medicamentos são imprevisíveis. Eu posso ter desde só uma urticária, só uma manchinha, uma coceira, até uma reação anafilática. Então, se eu tenho dúvida, se eu tive um caso grave, né, 3 medicamentos associados, é importante avaliar um por um para a gente ter certeza e ter segurança realmente para uma próxima administração. A Verusca falou que quando sente cheiro desse tipo de produto, fumaça, o nariz entope, alergia ou não? Com relação à questão de sintoma de obstrução nasal com cheiro forte, a maioria dos quadros é porque o cheiro, a fragrância, o odor, ele é irritativo para a mucosa respiratória, não necessariamente um mecanismo alérgico envolvido. Nesses casos, eu tenho uma rinite, provavelmente não alérgica. Quando eu trato essa rinite, eu passo a tolerar o cheiro forte. Entendi. Uma conversa boa, né? Pois é, a gente falou sobre alergia, esperamos ter esclarecido bastante vocês. Compartilhem esta entrevista, vai estar lá no YouTube, compartilhe muito para que as pessoas também possam ficar tranquilas. Foi com a ajuda aqui da doutora Ana Laura Franzão que a gente, né, esclareceu bastante sobre os tipos de alergia e o que fazer. Muito obrigada, volte mais vezes. Obrigada pelo convite. Imagina, bom fim de semana. Obrigada. Tá? Vou apresentar mais uma vez, imunologista e alergista Ana Laura Franzão com a gente aqui no Você.
Gosta de bolinho? Amo. Menina, a gente vai trazer uma receita no próximo bloco que é facílima de preparar, vai te agradar o marido. E você tem um filho também, não tem? Tem um bebê. Ah lá, é facílimo de fazer, dá pra fazer ainda hoje. Ó. Viu? Então não sai daí que eu já volto com essa receita, com um cafezinho, então vai ficar bom, né? Delícia.